Bom, para que eu não dei bom dia, então, bom dia, sexta-feira, né? Último dia da semana. Passou rápido, né? Essa semana também achei. Muito bem. Bom, vamos começar com a nossa oração, tá? Que Jesus nos ensinou, que é comum a todas as religiões. Pessoal de casa que quiser me acompanhar com o áudio aberto, pode abrir. Quem quiser me acompanhar em silêncio também, tudo bem. Pessoal aqui da sala também. Vamos começar com a oração para que nossa aula corra tudo bem, para que a gente tenha um dia abençoado e um ótimo final de semana. Bom? Bom, vamos lá. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pode, eu só liguei porque o chão estava muito molhado. Aí eu liguei para dar uma secada para vocês não escorregarem aí. Bom, então vamos lá. Vou começar colocando a agenda. A gente tem algumas coisinhas para anotar na agenda, tá? Então vou colocar lá no chat. O pessoal que está em casa, abre o chat. Para a gente começar. Hoje é dia 18/6. Oi, bom dia. Tá, meu amor. Obrigada, tá? Bom dia. 18/6. Já vou explicar o que é isso aí. Peraí. Vou explicar. Vou colocar de novo a agenda, porque teve gente que chegou agora. Aí não aparece aí.
Bom, ó, quem chegou agora, coloquei aí de novo no chat a agenda para vocês copiarem, tá? Hoje é dia 18/6 e tem uma atividade para vocês fazerem em casa, na página 250 e 253. Não é um exercício, não, tá? São duas experiências. Hoje nós vamos falar sobre misturas. E aí, quando a gente chegar nessa página, pode. Já até corrigi o seu, Pablo. Quando eu chegar nessa página, na 250 e na 253, aí eu vou explicar melhor a vocês como que vocês vão fazer essa experiência. Vocês vão... Sim. Vocês vão executar a experiência. Tá. Pegou de todo mundo que estava lá? Tá bom, obrigada, tá? Então, quando eu chegar nessa página, eu explico melhor o que vocês vão fazer. Uma experiência bem fácil, porém bem curiosa, tá? Vocês vão observar aí. São duas experiências que falam sobre o assunto que a gente vai tratar hoje, que é o estudo das misturas. Depois que vocês realizarem a experiência, aí vocês vão anotar o que vocês conseguiram observar com a experiência no caderno. Só isso, tá? Não, calma. Quando a gente chegar nessa página, vamos para 246 por enquanto. Primeiro eu tenho que explicar a matéria para depois eu explicar a experiência. Senão, se eu explicar a experiência, se eu explicar a matéria, vocês não vão entender nada. Então, primeiro a gente tem que entender o que a gente vai trabalhar hoje para depois a gente conseguir fazer a experiência, tá? Tem alguém aí online que não está conseguindo ver a agenda no chat? Todo mundo está conseguindo ver a agenda no chat para copiar? Sim, professor, eu estou vendo. Claro. Então, tá. A página que a gente vai agora é 246, não é 241, não. 246, tá? Vou colocar lá para vocês acompanharem comigo. 246. Na verdade, é 246 e 247. São duas páginas, que é o início do capítulo 4. Bom dia. Uhum. Duzentos e 246. Ó, essa página aqui, ó. Vê se o pessoal de casa consegue ver. Sim, tia. Ok. Então, vamos lá. Vamos começar. Quem não está nessa página ainda, coloca nessa página. 246 e 247. Esse conteúdo que a gente vai começar hoje, na verdade, é uma apresentação, tá? Porque nós vamos estudar mesmo mais a fundo quando a gente estiver lá no 9º ano, tá?
Esse Estudando Misturas, a gente estuda no 9º ano em Química. Já viram que quando a gente vai observa um laboratório químico, tem sempre um cientista lá, um químico, fazendo algumas misturas? É isso que a gente vai aprender hoje, tá? E é isso que vocês vão fazer na experiência, tá? Os materiais que a gente vai usar na experiência é bem fácil, a gente tem em casa, tá? Só pedir a mamãe para usar antes de pegar lá, porque é bem fácil, a gente vai precisar de óleo, de água, de sal, é bem fácil. Aqui eu tenho. São coisas que a gente tem na nossa cozinha, não é nada difícil. Fala. Ah, é? Então, tem algumas misturas que realmente, se a gente combinar determinadas substâncias. Bom dia. Tá muito sujo. Juliana. Ah, Juliana, tá. Então, meu nome? Aline. Isso. Então, dependendo das substâncias que a gente utiliza na mistura, Vinícius pula para o lado de lá, ó. Isso. A bandeira do Rio de Janeiro está vermelha já. Não com sal, não, com sal está laranja. Rio de Janeiro está vermelho aqui, ó. Vermelho e roxo. O ideal era amarelo, né, cara? É melhor. Azul, que é pedra. Agora, se tiver vermelho e roxo, então, vamos fazer. Bom, vamos lá então, vamos continuar. O que a gente vai ver então nesse capítulo aí? Como é um capítulo de apresentação, a gente vai ter que prestar bastante atenção para a gente entender o que está sendo falado aí, para depois conseguir fazer a experiência em casa e para quando a gente chegar lá no 9º ano, que a gente for executar misturas assim mais complexas, a gente lembrar dessa aula, tá? Então, como vocês estão no 6º ano, no 6º ano não é nada difícil, até as misturas que vocês vão fazer na experiência são misturas bem fáceis. Porém, a gente tem que prestar atenção para entender como que funciona isso, o que é uma mistura, quais são os tipos de mistura que a gente pode fazer, para quando a gente chegar lá no 9º ano, a gente conseguir fazer a parte que é mais complexa. Então, aqui na escola a gente não tem laboratório, porque a escola que tem até o 9º ano, que não tem ensino médio, não é obrigatório ter um laboratório. Só é obrigatório ter um laboratório quando a escola tem ensino médio, que a gente não tem. Mas, na medida do possível, eu costumo fazer dentro da sala, né, quando vocês estão no 9º ano, alguns experimentos que dê para fazer dentro da sala, sem ter um laboratório. Então, quando vocês estiverem no 9º ano, vocês vão ver que tem nos laboratórios aqueles vidrinhos, né? Tubo de ensaio, aquelas coisas. A gente tem essas coisas aqui. Eu vou mostrar para vocês quando vocês estiverem no 9º ano. Isso. Isso. Aí lá vocês vão pegar tudo que vocês aprenderam no 9º ano e vão usar na prática. Isso, lá vai ter, entendeu? Porque é obrigado. Quando a escola tem um ensino médio, é obrigado a ter uma sala de laboratório. Tá? Pode. Fala, Paty. Então, a gente faz experimentos mais ou menos assim.
tá? Ó. O que acontece se... Pode falar, Tá. Bom, aí por que o livro colocou essa imagem aí na abertura do capítulo 4, né? Uma pessoa pintando. O que vocês acham que... Isso que eu ia falar. O que vocês acham que ele está tendo que fazer aí para fazer essa pintura aí na tela? Daniel já falou. Misturar. Isso, misturar as cores, certo? Então, como o nosso tema de hoje são misturas, ele coloca uma figura em que utiliza uma mistura, só que uma mistura de tinta, né? Uma mistura de cores. Isso vocês já devem ter aprendido também em artes, né? Por exemplo, a gente quer pintar um desenho laranja, aí a gente não tem a cor laranja. A gente pega o vermelho com o amarelo, junta a mistura que vai dar o laranja, certo? Então, a gente quer pintar um desenho com verde, não tem o verde. A gente pega o amarelo e o azul, mistura. Então, no nono ano, por incrível que pareça, mas no nono ano, às vezes eu também passo alguns desenhos do show da Luna, porque, embora seja um desenho, tem muita coisa científica, né, que ela explica. Então, tem alguns episódios que eu costumo passar também no nono ano. Isso, então, mas é científica, ela explica direitinho. Tem vários episódios legais. Bom, então vamos começar aí com o nosso assunto falando sobre misturas. E tudo que a gente for ver hoje, a gente vai deixar guardadinho aí num cantinho do nosso cérebro para lembrar lá no nono ano, porque eu vou voltar no nono ano com vocês, né? Porque provavelmente vai ser eu que vou ministrar a aula de química para vocês, e aí a gente vai relembrar disso aí. Primeira coisa que a gente vai observar, ó, temos aí na página 248 um copo com água, tá? Água mineral. E aí ele coloca logo uma perguntinha aí, uma situação para a gente pensar, ó. Observando o copo com água mineral mostrado nesta fotografia, você diria que essa água é pura ou que ela possui outras substâncias misturadas a ela? Porque ele falou que é água mineral, então não é assim. Ela não é pura. Ela é outra substância. Botaram água mineral. Ó, então vamos lá. Vinícius falou que ela é pura porque está escrito aí que é água mineral. Tá? Professor, a água tem mais alguma coisa, não é pura. Ô tia, pessoal aqui da sala que o Laine quer falar com vocês. Ó, o pessoal daqui da sala, Daniel já deu outra explicação. Daniel falou o seguinte, que ela não é pura porque ela tem outras substâncias ali dentro dela, como os minerais, porque é uma água mineral. O que o pessoal de casa acha? Que é totalmente pura, só tem água ou tem outras coisas? Outras coisas. Outras coisas, tia. Substâncias misturadas. Outras coisas como o quê? Vocês sabem me citar Minerais. ou vocês concordam com o Daniel? Sim. Bom, para responder essa pergunta aí, eu vou mostrar uma outra foto a vocês. Na página 250,
A 250 vai responder esta pergunta, ó. Todo mundo consegue ver esse rótulo de água mineral aí? Aí é um rótulo, pegaram uma parte do rótulo da água e fotografaram a parte da composição da água, ó. Aí ele explica a pergunta da página 248, ó. Se analisarmos detalhadamente a água mineral que ingerimos, vamos identificar outros componentes além da água, tá? Então, a água não é pura, ela tem outros componentes ali. Que componentes são esses? Olha lá no rótulo. A gente tem cálcio, magnésio, sódio, potássio. Tá vendo? Então, por que continua sem gosto? Porque todos esses elementos que estão aí são minerais e eles não têm gosto, tá? Nem cheiro e nem cor. Se filtrar, vai continuar também ali. Ó, o quê? Só se tiver impurezas ali naquela água. O filtro serve para tirar só as impurezas. Os sais minerais, eles vão continuar ali. Por quê? Porque o nosso corpo precisa desses sais minerais. Eu já fiz essa experiência aqui. É essa que a gente vai fazer. Fala, Pablo. Também tem, por quê? Porque essa água vem de algum lugar, vem de uma nascente, né? Vem de algum lugar. Também tem essas substâncias aí. Da estação, aham. Sim. Isso. Fala, Maria Eduarda. Sim, já vem assim na natureza, sim. Se a gente for numa... Eu não sei se vocês já foram. Eu já fui em fontes, né, que tem água. Então, na fonte, essa fonte é uma fonte de água natural. Então, eles vão lá, recolhem essa água e colocam na garrafinha. Ou, quem me chamou em casa? Eu acho que também já fui, que eu me lembre. Oi, não entendi. Também já fui, tia. Também já fui. Acho que também já fui. Também já foi? Então, nessas fontes é que a gente tá com sede? Vai lá. Falando de água, né, da sede. Bom, vamos voltar então lá para 248, ó, já que a gente já descobriu aí que tem sais minerais na água. Vamos voltar para lá então. A gente já conseguiu responder Professora, a primeira questão. eu também já fui numa cachoeira também. Então, na cachoeira também a gente encontra, geralmente, próxima à cachoeira, sempre uma fonte de água, exatamente. Professora, Oi, você está em qual página que eu entrei agora? estou na 248. E a página para casa é 250 e 253. É para anotar no caderno. Eu vou explicar o de casa ainda. O de casa eu ainda não expliquei, não. Só pedi para anotar. Então, vamos marcar, ó. Temos um parágrafo aí para marcar. Esse primeiro parágrafo debaixo do copinho da água, ó. Tudo que existe ao nosso redor, que ocupa lugar no espaço e tem massa, é chamado de matéria. Esse conceito aqui, vocês vão ouvir no 9º ano toda hora, tá?
Em várias aulas do 9º ano, a gente utiliza essa palavrinha matéria. Por que a gente tem que saber o conceito de matéria? E quando chegar... Fala, Vinícius. Pode. Quando chegar no 9º ano, a gente, em todas as aulas praticamente, a gente usa essa palavrinha. Por quê? Tudo que a gente tem aqui ao nosso redor, tá? No universo inteiro, é exemplos de matéria. Então, por exemplo, aqui em cima da mesa, ó, eu tenho um monte de coisa. Eu tenho teclado, eu tenho monitor, eu tenho o vidrinho do álcool em gel, eu tenho livro, eu tenho um caderno, eu tenho uma régua, eu tenho um paninho que eu limpo a mesa. Isso tudo que está aqui em cima da minha mesa são exemplos de matéria. Por que eu sei que são exemplos de matéria? Porque a definição aí, ó, diz para mim que matéria é tudo que existe ao nosso redor, que ocupa um lugar e tem massa. Massa é o peso do objeto, tá? Então, se ele ocupa um lugar, ó, o meu livro está aqui em cima da mesa, ele está ocupando um lugar aqui em cima da mesa. Então, isso é matéria. Ele tem massa, ó, porque ele tem um peso. Se a gente colocar ele na balança, a gente vai ver que tem aqui algumas gramas nesse livro. Então, tudo que a gente imaginar ao nosso redor, tá? Vai ser exemplos de matéria, porque ocupa um lugar no espaço e possui massa. Então, se na prova eu pedir um exemplo de matéria, vocês podem citar qualquer coisa que esteja ao redor de vocês, ocupando um lugar e que tenha uma massa. Que se a gente colocar numa balança, a gente consegue descobrir a massa desse objeto. Essa área não é relacionada. Mas eu tenho uma pergunta. E tipo, umas doenças, a gente já tem dentro de nós. Sim. E, exemplo, câncer, a gente já tem dentro de nós. Só que aí ele fica com câncer porque nossas defesas são baixas. Não é verdade isso? No câncer, não. O câncer é um pouquinho diferente, porque o nosso corpo é formado por células, células boas, né, que fazem o nosso corpo se manter vivo. No caso do câncer, quando uma célula ela se multiplica, ela deveria se multiplicar numa célula boa novamente. Mas aí, por um descuido do nosso corpo, ela se multiplica numa célula ruim. E aí essa célula ruim se multiplica numa outra ruim. E depois numa outra ruim. E numa outra ruim vai virar um tumorzinho dentro da gente, que é o que a gente chama de câncer. No caso de outras doenças, sim, a gente pode ter contato. É essa multiplicação de células. É essa multiplicação de células ruins. Mas o que faz, assim? Tem como impedir? Não, até o nosso corpo impede um pouco, sim, né? Porque tem uma parte da nossa célula que corrige qualquer tipo de erro. Só que, às vezes, essa parte, ela, vamos dizer assim, passa despercebido, né, na hora da multiplicação da célula nova, e ela, se tiver algum defeito, ela não corrige esse defeito. E aí ela se torna uma célula ruim. Automaticamente, a gente tendo uma célula ruim no nosso corpo, se essa célula ruim se multiplicar em outra ruim, vai formando o que a gente chama de tumor. Aí, esse tumor, ele pode ser maligno ou benigno. Se for um tumor maligno, é o que a gente chama de câncer, porque ele vai prejudicar o nosso corpo. Se for um tumor benigno, é um conjunto de células ruins, mas que não está atrapalhando o nosso corpo. Aí a gente tira aquele tumor dali, daquele local, e pronto. A gente não vai desenvolver câncer nenhum. Como tirar o maligno, não? Tem como tirar o maligno também. Só que, como o nome já diz, né, maligno, ele vai causar o mal ao nosso corpo. Então, quando a pessoa descobre que tem um tumor maligno, que é o câncer, retira aquele tumor e depois ainda faz um tratamento
para que ele não apareça novamente naquele lugar, que é o que a gente chama de quimioterapia. Ah. Aí a mulher, ela tá mó tempão, come muito gordo, muito gordo. Logo no início da série. Aí ela foi pro hospital, passando muito mal. Fez uma... cabeça assim, né? Aí veio lá... Isso, uma tomografia. Aí tem que... Aí, caraca, eles foram tirar. Eles sabiam, a mulher ficou 12 horas segurando o tumor desse tamanho no lugar. Nossa! Pra poder fazer a cirurgia lá dentro. Uhum. O tumor se segurando assim. Então, quanto mais cedo se descobre o tumor, mais fácil é dele ser tratado, né? Dele ser removido e depois de ser tratado. Se você deixa muito tempo, ele vai crescendo, né? Porque é uma multiplicação de células, ele vai crescendo e aí vai ficando mais fácil, o risco de morte é maior. Mas aí continua no caso das outras doenças. Obrigada, amor. Oi? Aí continua no caso das outras. Então, aí com relação às outras doenças, realmente a gente pode ter, por exemplo, um vírus ou uma bactéria dentro do nosso corpo, guardadinho lá, e ela não se manifestar. Quando o nosso sistema imunológico tiver mais fraquinho, né, debilitado, aí sim ela pode vir à tona e deixar a gente doente. Mas a gente também tem uma parte no nosso corpo que defende a gente, né, dessas doenças. Então, se a gente tiver uma boa alimentação, se a gente dormir bem, né, as horas adequadas que a gente tem que dormir, pelo menos 8 horas, a gente acaba fortalecendo esse corpo e aí a gente não fica doente, tá? Porque o nosso próprio corpo tem um sistema para defender a gente disso, tá? Agora, voltando aí na matéria. Então, falamos que tudo que está ao nosso redor ocupa um lugar no espaço e possui uma massa, é definido isso como matéria, tá? Não é matéria de escola, não. Português, matemática, não. É uma definição de química, tá? Que vocês vão voltar nessa definição lá no 9º ano. Aí, quando vocês estiverem no 9º ano, eu vou falar, lembra que no 6º ano, já estão balançando a cabeça que não? Mas vão lembrar. Tenho certeza que vocês vão lembrar. Aí vocês vão balançar a cabeça que sim. E lembram que eu falei, tá? E aí a gente vai relembrar, ok? Vamos continuar, então. Mas de que essa matéria é formada? Por exemplo, eu tenho uma régua. Isso aqui é um exemplo de uma matéria, tá? Por que é uma matéria? Porque ocupa um lugar no espaço, está ocupando um lugar aqui na minha mesa, e tem massa. Se eu colocar numa balança, vou descobrir o peso dela. Mas de que é formada essa matéria aqui? Essa régua em específico, ela é formada de plástico, né? E aí, quando a gente tem uma matéria formada de alguma coisa, a gente chama essa alguma coisa de átomos, tá? Que também é um outro nomezinho que a gente vai falar muito durante as aulas de química, quando a gente estiver lá no 9º ano. Então, átomo é a menor partícula que existe. Então, para se formar qualquer coisa, tem que ter vários átomos. Então, aqui nessa régua tem vários átomos. No livro tem vários átomos. Para a gente ser formado, nós somos formados de vários átomos. Tudo que a gente der como exemplo aqui são formados por vários átomos. Água. Ai, Jesus. Pode, tá? Para a gente entender um pouquinho melhor o que são esses átomos, ele dá um exemplo, ó. A gente tem aqui, ó, um átomo de oxigênio, que vocês já ouviram falar, porque a gente respira ele a toda hora.
E temos aqui, ó, um átomo de hidrogênio. Ele foi beber água. Tem um átomo de hidrogênio. Quando a gente junta isso aqui, essas duas bolinhas, dessa maneira aqui, ó. Deixa eu trocar aqui a cor para vocês conseguirem me entender. Ó. Sim. Quando a gente junta essa bolinha aqui do oxigênio com essa do hidrogênio, quando a gente coloca elas assim, ó, dessa maneira aqui, a gente tem, exatamente, a gente tem a fórmula química da água. Isso aqui é isso aqui, ó. Isso. É isso aqui, ó. H2. Ó. Só que quando a gente escreve, na verdade, a gente escreve assim, ó. É porque é água pura com gás? É água com gás, mas eles colocam um saborzinho, né? Tem de maçã, tem de limão, tem de um monte de coisa. Na verdade, a gente teria que escrever assim, ó. H, o doisinho embaixo, tá? E o O. É porque no livro não tem como eu colocar o doisinho pequenininho. Essa é a fórmula química da água. O que significa isso? Deixa eu só ver se o pessoal de casa consegue ver, né? Nessa posição. Vocês conseguem ver aqui, o pessoal que está em casa? Pessoal de casa. Não, tio, tu não consegue enxergar, não. Não consegue? Não. Não consegue enxergar o quê, tio? Vê se dá para ver agora, ó. Tá no chat, tia. Aqui. Tia, faz na parte toda em branco ali, ó. Não, tia, deixa eu Aqui. Deixa eu ver. Vamos ver. H. Aí dá, Aí eu tio. consigo. Aí Aqui dá. dá. Todo mundo consegue ver? É assim que a gente representa a fórmula química da água. Esse doisinho, ele tem que ficar um pouquinho mais embaixo do H e do O. O que significa isso aqui? Exatamente o que está aí no livro, ó. Significa que a gente tem 2 átomos de hidrogênio, porque tem esse doisinho aqui, tá? E quando não tem nenhum no oxigênio, é como se tivesse um umzinho escondido aqui. Então, a gente tem um átomo de oxigênio, que é o que está escrito aí, ó, que eles desenharam aqui. Genial, tia. Ó, vou até apagar esse aqui. Tia, como é que vira? Só que eles fizeram Aí fica líquido? isso, ou não, ou congelada se a gente colocar no congelador. Não, como é que, tipo... Átomos. Como é que átomos é líquido? Depende. E como é que eu vou formar um átomo com o outro? Aí, Então, aí já está ocorrendo uma combinação de átomos. A gente tem o átomo do oxigênio, a gente tem o átomo do hidrogênio. Quando a gente faz uma combinação, quando um elemento combina com o outro, a gente diz que é uma combinação de átomos. Para se ter a água, a gente tem uma combinação de átomos. Que combinação é essa? A gente tem que ter 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Juntando esses 3 átomos, a gente tem a água, que é a água que a gente bebe. Tá? Mas isso só deve formar menos de uma gota, né? Então, deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu ver se tem aqui algum desenho para eu mostrar para vocês com relação a isso. Por isso que na água tem oxigênio. Sim. Exatamente. Imagina se eu criar uma água que tenha 2 de hidrogênio e 2 oxigênio, tem como a gente respirar? Então, não porque a gente não tem
a nossa forma de respiração, né, é pulmonar. Então, a gente não consegue ficar debaixo d'água por muito tempo. Os peixes conseguem, por quê? Porque a forma deles respirarem é branquial, é por brânquias. Quem tem brânquias, sim, consegue respirar o oxigênio debaixo da água. A gente só consegue retirar o oxigênio que está no ar. Na água, não. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. As baleias. As baleias, elas estão na água. Só que elas não conseguem respirar debaixo d'água. Elas precisam vir à superfície para captar o oxigênio da superfície. Porque elas têm pulmões igual a gente. Embora estejam no fundo do mar. Eu não preciso ajudar, o ataque de minha colocou. As baleias fez assim, ó. A baleia fez respirar. Isso aí. O que, Daniel, você falou? Então, só os peixes têm brânquias. E no caso dos anfíbios, né? Quando são jovens, por exemplo, o sapo. O sapo, quando ele é jovem, quando ele ainda é girino, ele tem brânquias. Depois ele passa a ter uma respiração pulmonar. Esses animais, eles foram adaptados dessa maneira. O ser humano... o peixe não tem uma aberturazinha aqui na cabeça? Aquilo ali é chamado de guelpa. Ali dentro é que estão as brânquias. É como se fosse o pulmão deles. Eles não têm pulmões. Eles têm brânquias. Vocês vão estudar isso, vão entender um pouquinho melhor isso quando vocês estiverem no 7º ano que vem. A gente estuda a parte de peixes. Sim, que aí ele não vai conseguir respirar, sim. Tia, um dia minha mãe tava cortando peixe, aí ela bem tirou um negocinho de lá de dentro pra ele respirar, o negócio do peixe. Tava cheinho. Já viram que quando ele está paradinho, quem tem aquário em casa, quando o peixe está paradinho, encostado em algum lugar, fica aqui mexendo, porque ele está respirando. Sim, tia, já vi. Fala, Daniel. Sim. Tia, eu já tive um peixe que foi no aniversário do meu irmão. Ele matou todos os outros peixes. Ele saiu comendo e matou tudo. Sim. Não. A gente Eu já tive peixe. Eu tive vários peixes. Um dia minha mãe comprou uma fêmea e um macho, botou junto. Aí os dois morreram. Começaram a se brigar. Eles se atacam. Tia, uma vez no aniversário... Oi? Uma vez no aniversário do meu irmão, meu pai deu um peixe laranja pra gente. E ele deu vários outros também. O peixe, ele saiu matando todos. Ele matou todos. O papai teve que tirar os que sobreviveram pra ele não matar também, porque ele ia matar. Ele tava matando tudo. Tá fazendo massacre com os peixes. Ô tia, Letícia botou no chat que ela tá com muita dor de cabeça. Tá com dor de cabeça, Letícia? Não tem ninguém aí para te dar um remedinho, não, com você? Ela botou no chat. Não. Ele só Tia, ela falou alguma coisa aí. Tia, falou alguma coisa. Ela falou que já tomou. Ah, então tá bom. Então vai passar, Letícia. Então, o peixe não, mas os anfíbios, uma parte da vida deles, né? Como eles vivem no ambiente aquático e a outra parte no ambiente terrestre, eles fazem essa adaptação. Os anfíbios.
Aham. Aí eu tenho pulmão, consigo respirar e ao mesmo tempo, na mesma época da vida, eu consigo respirar. Não, aí não. Os dois ao mesmo tempo, não. Então, o Felipe é o Aquaman? É, mais ou menos. Mais ou menos. Eles têm essa palavra anfíbios, né? Significa vida dupla, porque tem uma parte da vida que eles vivem no ambiente aquático, quando jovens, e uma parte vivem no ambiente terrestre quando adultos, entendeu? Só vai voltar à água quando adulto para se reproduzir. Só. Depois ele não volta, o sapo não volta mais na água. Ele fica no ambiente terrestre, ele prefere o ambiente terrestre. Só quando é jovem, que ainda está naquela forma de girino, é que eles ficam na água. Bom, até essa representaçãozinha aí da fórmula química da água. Todo mundo conseguiu entender? O conceito de matéria, o que é um átomo e que a gente pode fazer combinação com esses átomos. Eu estou indo bem devagar para vocês entenderem, porque é bastante informação. Então, a gente vai devagarinho para a gente conseguir entender. Agora, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue acertar essa atividade aqui. Ó. As moléculas, por sua vez, interagem uma com as outras, podendo formar diferentes materiais. Então, a gente tem aí um copo, uma xícara, uma frigideira e uma colher, tá? Aí ele pede para a gente pensar, ó, qual é o principal material de cada um dos objetos acima? O copo, ele é feito de quê? Esse aí, esse que está aí na foto. Vidro. Muito bem. Então, essa matéria aí, né? A composição dela principal é um vidro, que é areia, né? Para se fazer o vidro tem que ter areia. E na xícara, de que é feita essa xícara aí? Argila, ou barro, ou cerâmica. Não, essa daí não. Ó. Olha só como que ela é. Diferente. Não, mas é vidro. Tem algumas que são de vidro, mas a gente está olhando essa daí, tá? Oi. Tá. Esse? Ah, esse aqui? Ah, tá, que o José trouxe. Tá bom. Obrigada, tá? Na frigideira agora. De que é feita essa frigideira aí? De metal. Alumínio, né? A gente sabe também que pode ter frigideiras de outros materiais. Mas essa daí é de alumínio, certo? Tia, posso ir ao banheiro? Oi. Eu posso ir ao banheiro? Pode, meu amor. E essa colher? De que é feita essa colher? Madeira. Muito bem. Madeira, tá? Sim. Isso. Então, a areia, em uma temperatura muito alta, ela tipo que derrete. E aí, quando é colocado numa forma, né? No caso aí, na forma do copo, num molde, exatamente, ela vai criar, depois que ela esfriar novamente, né? Ela vai pegar o formato daquele molde. Então, qualquer coisa de vidro é feito dessa maneira. Não porque esse processo da areia, a areia já se resfriou. Mas se pessoa tirar no congelador, ela vai virar de novo? Não é com temperatura fria, é com temperatura quente. Um de cada vez, espera aí, um de cada vez.
Não, porque... Mas a temperatura para virar o vidro é muito mais alta. Vocês nunca viram, não? De vez em quando aparece na televisão Eu já vi no TikTok. alguns documentários mostrando como que é feito o vidro. É numa temperatura muito alta, não é a temperatura de 50, 60 graus do deserto. Fala, Daniel. Na areia? Não. Pode. Tá bom, obrigada. Não, só assim, por exemplo, você tá lá na areia da praia, né? Aí, se você pegar uma amostra dessa areia e for analisar no microscópio, de repente você até consegue ainda encontrar alguma coisa ali que tenha vida, entendeu? Mas do jeito que é feito o copo, aí não. Aí não. Ó. O quê? Como é que é? Ó. Não, porque ele já foi modificado para o vidro, entendeu? Fala. Bom, então vamos ver como que essas substâncias e essas misturas são formadas. Vai aparecer aí mais outros exemplos para a gente analisar. Ó. Ah, tá. Outra coisa que a gente tem que marcar, ó. Outra definição importante. Vamos marcar bem aqui, ó. A matéria. Oi. Ó, a Letícia falou comigo no Zap, ela pediu para avisar que ela vai no médico. Ah, tá bom. A matéria pode ser constituída por uma ou mais substâncias, as quais apresentam, gente, duas características importantes. César. Marca lá em cima, ó, o primeiro parágrafo. Não. Então, por exemplo, quando a gente tem uma substância, a gente pode formar uma substância quando a gente tem um ou mais tipos de átomos, tá? E aí a gente pode classificar essas substâncias, ó. Vamos marcar aqui também, quer ver? Deixa eu ver aqui aonde. Ó, nessa parte aqui, as substâncias podem ser classificadas em simples ou compostas. Agora a gente vai entender a diferença desses dois tipos de substância. Aqui, ó, a gente tem um exemplo do cloreto de sódio, ó, aqui em cima, que é o NaCl. Quando a gente tem só o Na sozinho, puro, é o sódio. Quando a gente tem o Cl puro, é o cloro, tá? Vocês vão entender isso melhor lá no 9º ano. Quando a gente junta esses dois, a gente tem o cloreto de sódio. Então, só o Na é sódio, só o Cl é cloro. Mas quando a gente junta os dois, fica cloreto de sódio. Esse cloreto de sódio a gente usa todo dia na nossa cozinha.
que é o famoso sal de cozinha. A gente não coloca sal em tudo que a gente come quando a coisa é salgada? Não, quando a coisa é salgada, Vinícius. Acabei de completar. Quando a coisa é salgada, né? A gente insere ali. Ah, mas aí naquele miojo já tem aquele pozinho que tem cloreto de sódio ali, tá? Que, por sinal, a gente tem até que tomar cuidado com a quantidade de cloreto de sódio que a gente usa, né? Porque o sal aumenta a pressão, tá? Aumenta a pressão. Ó, o açúcar é diabetes. Bom, aí, como que a gente chama a substância de substância simples? O que ela tem que ter para ser chamada de substância simples? Ó, vamos marcar no livro de vocês aí, ó. As substâncias simples são aquelas formadas por apenas um tipo de átomo, tá? E as substâncias compostas são as substâncias que apresentam 2 ou mais tipos de átomos. Eu sou um átomo. É isso aí. Eu sou um átomo. Tá? Então, a gente tem a substância que é constituída pela matéria, né? E a gente tem a classificação da substância. Se for uma substância simples, é porque é um sinal de que ela tem apenas um tipo de átomo nessa substância. Quando ela é uma substância composta, ela pode aparecer 2 ou mais tipos de átomos. Vamos ver o exemplo agora, ó. Um pouquinho. Uma o quê? Um o quê? Uma cana. Cana? Docíssima, com certeza. Mentira, não vou comer não. Eu já vi cana Caldo de cana. Então, o caldo de cana é a cana, só que eles espremem, né? Passam numa máquina e tira todo o caldo dela. Não tem açúcar. Não precisa adicionar açúcar porque ela já tem açúcar, né? É dali que faz o açúcar, na verdade. É só o mascavo. Se botar doce de leite no sal, ele fica doce de açúcar. Oi. Não, o que a polícia faz? Qual é a profissão da polícia? Ô, tia. Defender. Ó. Tia, não é assim, ó. Por que a polícia não usa sabonete? Porque ela guarda ser negligente. Não, assim, esse aqui é melhor. Por que o bombeiro só anda? Não, por que o bombeiro não anda? Porque ele socorre. Ai, Jesus. Ó, o pessoal daqui da sala está cheio de graça, gente. Sexta-feira. Mas vamos lá, vamos voltar, ó. Exemplos aí de substâncias simples. O diamante, por exemplo, é uma substância simples, pois é formado apenas de átomos de carbono. Ó. Só tem no diamante, ó, se a gente colocar ele num microscópio, a gente só consegue observar átomos de carbono nele. Ó. Isso tudo aqui são átomos de carbono. Mas, tia, como que a gente vai encontrar um diamante para botar no microscópio? Não dá? Dessa forma que ele é aqui. Quando ele está com essa forma aí, é porque ele já foi lapidado. Ele já... Ó, bruto. Porque fica mais bonito, né? Fica mais bonito.
Ah, eu não sei. Pessoal de casa, quem me fez a pergunta, repete de novo, porque Vinícius estava falando aqui. Foi Luane que perguntou? Não, deixa pra lá, tia. Só um instante. Oi? Deixa pra lá, esqueci o que eu ia falar. Tá, então vamos continuar. Se você lembrar, me chama de novo. Tá bom. Do lado, a gente tem um outro exemplo. Vinícius, presta atenção. Do lado, a gente tem um outro exemplo, que é o exemplo do gelo seco. Para se ter o gelo seco, a gente tem átomos de carbono, mas a gente também tem átomos de oxigênio. Quando junta os dois, a gente tem o chamado dióxido de carbono, que é o CO2. Então, para a gente ter esse gelo seco, a gente tem que ter dois átomos diferentes, o oxigênio e o carbono. Quando é dessa maneira, a gente diz que a substância é uma substância composta, porque precisou de ter o carbono e de ter o oxigênio. No diamante só tinha o carbono. Toda vez que só tiver um tipo de átomo, vai ser uma substância simples. Vinícius, presta atenção. Quando tiver 2 ou mais tipos de átomos, aí nós vamos ter uma substância composta. Então, tem muito mais exemplos de substância composta do que de substâncias simples. A água, mesmo que a gente deu exemplo anteriormente, é exemplo de uma substância composta, porque tem o hidrogênio e tem o oxigênio. Fala, Maria Eduarda. Por que a gente não consegue fabricar? É porque... como que eu vou te explicar? Ele não tem como ele dar em qualquer lugar. Ele está num local específico, né? Que são entre as rochas. Então, não tem como a gente pegar vários átomos de carbono para montar ele num laboratório, fazer um diamante artificial. É isso que você está querendo dizer? Então, em algumas situações, sim. Vocês vão ver, quando a gente chegar no 9º ano, vocês vão ter isso aqui, quer ver? Alguém já viu isso aqui? Ó? Ai, que minha irmã tem. A minha irmã tem, tia. Periódica, certo? Minha irmã tem. Vão ter isso aqui no 9º ano, tá? Ela usa lá. Cada quadradinho desse é um elemento químico diferente. Alguns elementos, só para responder a pergunta de Maria Eduarda, alguns elementos são elementos artificiais. Esses elementos artificiais, o que significa que são elementos artificiais? São elementos que foram criados pelo homem num laboratório. Agora, existem elementos, que é a grande maioria, que são naturais, ou seja, só pode ser encontrado na natureza, que é o caso do carbono. Então, não tem como a gente criar um diamante artificial, porque esse elemento é um elemento natural. Então, o homem ele não consegue modificar esse aspecto aí da natureza. Só se o elemento for um elemento artificial, porque aí foi criado por ele num laboratório. Tá? Esses aqui, por exemplo, ó, esses que estão em letrinha branca, todos esses aqui que estão em letrinha branca, só os que estão em letrinha branca, são elementos artificiais. O homem é que criou esses elementos, eles não são encontrados na natureza. Agora, todos os outros que estão com a letrinha preta, que inclusive é o carbono, ó, o carbono está aqui. Sim, aí tem todas as letras? Sim.
Hoje não dá, né? Quando chegar no 9º ano, eu falo. Só 5? Ih, 5 é muito fácil. Carbono, oxigênio, ferro, flúor, cloro, sódio, neônio, argônio, xenônio, criptônio. O que mais? Não, tá bom, né? Tem vários. Eu vou ficar aqui até amanhã. Magnésio. Ai, Vinícius, ó. Você anima a aula, Vinícius. Jesus, quando você falta, eu sinto sua falta, sabia? Quando você falta, você faz falta aqui. Falta não, né? Precisa em casa, né? Quando você não está aqui presencial, melhorando aí, ó. Não é? Pois é, ele faz tanta bagunça aqui, né? Outra informação para a gente marcar, ó. Aqui embaixo. Raramente são encontradas substâncias na natureza, pois a maioria delas está associada entre si, formando misturas. E aí a gente chega na parte de mistura para eu explicar o que vocês vão fazer em casa na ciência e prática, que é a experiência, tá? As misturas, elas também têm 2 tipos, igual às substâncias. As substâncias, a gente viu, substância simples, quando tem um tipo de átomo só, e substância composta, quando tem 2 ou mais tipos de átomos. As misturas, elas também são classificadas em 2 tipos, tá? A mistura homogênea e a mistura heterogênea. Qual é a diferença desses 2 tipos de mistura? Uma mistura, que é a homogênea, o próprio nome já diz, ó, homogênea. Ela está totalmente misturada. A gente não consegue descobrir, olhando ali para aquela mistura, as fases que ela tem, ou seja, o que está ali misturado nela. A gente só consegue saber que tem alguma coisa ali, mas não consegue identificar o que é. Quando a mistura é heterogênea, aí a gente já consegue descobrir, visualizando a mistura, o que tem ali. Vou dar um exemplo. A gente pega a água com o óleo, que é o que vocês vão fazer aí na página 250. Ó. Tem, não chega a ser uma explosão, mas assim, você vai ver que vai sair assim uma movimentação igual uma formação de gases, que é o vinagre com bicarbonato de sódio, aquele pozinho que a gente coloca na África. Só que tem que fazer num lugar com alguma coisa embaixo, que ele vai levantar, tá? Se você pegar meio copo de vinagre e colocar uma colherzinha de bicarbonato de sódio, vai levantar do copo. Então, coloca alguma coisa embaixo, um prato, uma vasilha embaixo, tá? Senão vai sujar tudo. Ele levanta. Vinagre e bicarbonato de sódio, Aí vocês vão ver que vai acontecer uma mistura ali, mas uma mistura com uma certa movimentação, tá? Fala, Pablo. Então, essa explosão que eu ensinei a ele, com vinagre e bicarbonato de sódio, é o que coloca dentro do vulcão, que ele entra em erupção. É isso. Só que aí coloca tinta. Bota corante, exatamente. Aí fica igualzinho a lava do vulcão. Foi essa que eu falei para Daniel, bicarbonato com vinagre. Agora,
Vamos ver o que vocês vão fazer em casa. Ó. Em casa, vocês vão fazer essa aqui, tá? A primeira ciência na prática é a da 250. Vocês vão ter que ter 2 copos plástico transparente, ou então de vidro mesmo, pode ser de vidro, mas aí tem que ter cuidado para não quebrar. Água, óleo e sal, tá? Não. Aí o que vocês vão fazer? Ó? Coloca a água nos copos, nos 2 copos, até completar mais ou menos 2/3 da capacidade. Mais ou menos assim de água. Tá? Não, que aí gasta muita coisa. Não precisa ser o copo inteiro, não. Uma porção pequena de água. Pode repetir aonde, professora, que eu não vi? Tá, vou repetir. 2 copos. Se tiver de plástico transparente, ok. Mas se não tiver, pode ser de vidro. Mas aí tem que ter cuidado para não quebrar o copo, tá? 2 copos transparentes. Vocês vão encher mais ou menos essa quantidade assim, ó, de água. Diz que isso aqui é o copo, essa quantidade de água, tá? Aí depois, em um dos copos, vocês vão adicionar uma colher de óleo. Óleo de soja. Em um copo, vocês vão adicionar uma colher de óleo. E vão mexer, tá? Depois vão observar o que vai acontecer. No outro copo, a mesma quantidade de água, vocês vão adicionar uma colher de sal. E vão mexer também. E vão observar. Então, no primeiro copo, água, um pouco de água com uma colher de óleo. No outro copo, água, também precisa ser cheio, um pouco só, com uma colher de sal. Vão mexer os 2 e vão observar o que vai acontecer. Observou o que aconteceu? Vai acontecer alguma coisa ali, vai ficar diferente um copo do outro. Até porque vocês usaram materiais diferentes. Um foi o sal, o outro foi o óleo. Observou o que ficou diferente? Vocês vão anotar no caderno. Tá? Cada um vai anotar o que observou. Pra gente, com vinagre, dá certo também. Vinagre e óleo, pode ser também, dá certo. Mas aí você vai gastar 2 coisas. Com água, você só vai gastar uma colher de óleo, porque a água você vai pegar a água da torneira. Se você pegar o vinagre, você vai gastar o vinagre e o óleo, entendeu? Então pode ser com água, porque também dá o mesmo efeito. A água da torneira, abriu a torneira, encheu um pouquinho o copo e colocou uma colher de óleo. No outro copo, encheu a mesma quantidade com uma colher de sal. Misturou da torneira. Misturou, esperou um pouquinho, observou o que aconteceu, vocês vão anotar, tá? Vai anotar no caderno o que vocês observaram aí no final disso tudo aí, depois que vocês misturaram. Certo? Essa é a primeira. Vou explicar já a segunda também. Oi? Vamos lá para 253, que eu vou explicar a 253. Ó, 253 é essa aqui. Na 253, também vai ter que ter copo, tá? Então, pode ser o mesmo copo que vocês aproveitaram lá na primeira, pode aproveitar nessa segunda. Lava, tá? Mas anota primeiro o que aconteceu. Aí lava o copo para não ficar com óleo, principalmente aquele de óleo, né? Lava o copo. Aí, em um copo, vocês vão acrescentar uma colher de sal, vai mexer e vai aguardar o que vai acontecer. No outro copo, vocês vão adicionar uma colher de açúcar com água. Na mesma quantidade de água da outra, vocês colocam nessa também. Só que lá era água e óleo e água e sal. Aqui vai ser água e sal e água e açúcar. A mesma quantidade de água que vocês colocarem nos 2 copos,
Vocês vão adicionar em um copo uma colher de sal, no outro copo uma colher de açúcar. Vão mexer e vão observar, tá? Vão aguardar aí, vamos ver o que aconteceu. Aí tem duas perguntinhas para vocês pensarem. O que aconteceu com o sal e o açúcar adicionados à água após alguns minutos? Vocês vão anotar aí. Como você classificaria as misturas de água e sal e de água e açúcar? Como homogênea ou como heterogênea? Lembrando que homogênea é quando a gente não consegue visualizar separadamente o que tem na mistura. Se der para a gente visualizar as fases da mistura, aí vai ser heterogêneo. A gente vai ver isso agora. Vamos voltar então lá para 251 para a gente ver essa diferença aí, ó. Aqui, ó, ele continua dando um exemplo lá das misturas, ó. Tanto o aço como o ferro fundido são misturas compostas de ferro e de carbono. A alteração da concentração de carbono nessa mistura altera a temperatura de fusão desses materiais, bem como sua dureza e sua resistência. Nesse caso aqui, ó, então, que a gente ainda estava falando de mistura, a gente tem o ferro e temos o carbono para fazer essa panela de ferro aqui. Nós temos dois tipos de átomos diferentes. Temos o ferro e temos o carbono, tá? Para fazer essa panela. Agora, lá na mistura. Mistura homogênea, ó. Vamos marcar também. As misturas homogêneas são as que possuem mesma composição e propriedades em todo o volume. Visualmente, não é possível identificar as substâncias que as compõem. Aí ele dá dois exemplos. O chinelo, ó. A gente olhando para esse chinelo, a gente consegue descobrir quais são os materiais que são feitos esse chinelo? É borracha. Borracha, tá? Mas a gente consegue identificar o que tem nessa borracha? Água. Água. Tem no seu pneu, a borracha do pneu. Aí eu borracha. Nesse caso aí a gente consegue ver que ela é colorida também, né? Mas a gente consegue identificar tudo que foi misturado ali naquela borracha para montar esse chinelo aí? Não. Não, a gente não consegue. Na roda do carro, ó, a gente consegue descobrir que nessa roda aí tem alumínio, silício, magnésio, plutônio. A gente consegue ver essas substâncias aí separadamente? Sim. Ah, não. Separadamente a gente consegue ver? Não. Não. Tá tudo misturado para formar essa roda. Tá? Na roda, ó. Na roda, ó, tá dizendo ali embaixo, ó, tem alumínio, silício, magnésio, titânio, estrôncio, acho que só, né? Tem cinco átomos diferentes. Todos esses 5 estão lá naquela tabela periódica que eu mostrei para vocês, tá? Juntaram esses 5 e formaram aí a roda. Só que a gente consegue ver esses 5 separados? Não. Tá tudo misturado aí. Não, mas vocês não vão precisar disso agora, não. Só no 9º ano.
no Google tem várias, mas não precisa disso agora, tá? A tabela periódica eu só mostrei para vocês. Produz a Havaiana, que é da Havaí. A Havaí produz brasileira. Ó, agora vou mostrar da heterogênea. Olha como que é a mistura heterogênea, como é diferente. Ó, eu tenho aqui uma mistura de água e óleo. A gente consegue ver separado esses dois materiais aí? Porque o óleo mais coisa que a... E eu tenho aí o granito. Tudo que tem aí no granito, ó, tá aí do ladinho. A mica, o quartzo, o feldespato. Esses 3 elementos aí estão no granito. A gente consegue ver separadinho também? Cada um tem uma cor, ó. O feldespato tem uma cor, o quartzo tem outra cor e a mica tem outra cor. A gente não está conseguindo ver separado? Quando isso acontece é porque a mistura ela é heterogênea. Então, na mistura heterogênea, a gente consegue identificar o que colocaram ali naquela mistura. Tá? Que é o que vocês vão observar em casa quando vocês forem fazer as duas experiências. Vocês vão fazer misturas e vocês vão observar. Vão ter misturas que vocês vão conseguir ver as divisões do que vocês colocaram. Vão ter misturas que vocês vão fazer que vocês não vão conseguir ver essa divisão. Vai ficar tudo misturado igual lá no chinelo e igual na roda do carro. Tá? Então, quando a gente consegue ver essa divisão, a gente chama essa mistura de mistura heterogênea. Quando a gente não consegue ver essa divisão, tá tudo muito bem misturado ali, a gente chama esse tipo de mistura homogênea, tá? Então, vamos marcar a heterogênea aí, ó. As misturas heterogêneas são as que não apresentam a mesma composição e propriedades em todo o seu volume. Em geral, é possível identificar visualmente as diferentes substâncias que as compõem. Aí ele dá o exemplo da água e do óleo. Pegamos a água, pegamos o óleo, misturamos, mas mesmo depois da mistura, a gente consegue identificar que ali naquela mistura tem água e óleo. No chinelo e lá na roda do carro, a gente não consegue identificar o que colocaram ali misturado para formar os dois objetos. No granito aí a gente também consegue ver, ó. Principalmente porque esses 3 componentes que tem no granito possuem cores diferentes. Então, a gente consegue identificar onde está a mica, aonde está o quartzo e aonde está o feldespato. Tá? Essa é a diferença dos tipos de mistura. Então, nós temos as substâncias, que podem ser substâncias simples ou composta, e nós temos as misturas, que podem ser homogênea ou heterogênea. Tá? Cuidado para não confundir. Substância é simples e composta. E mistura é homogênea ou heterogênea. Ok? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Deixa eu ver o que mais que a gente tem para ver. Agora tem uma outra partezinha aqui, ó. Bem aqui embaixo. Aqui, ó. Página 253. Sobre as misturas homogêneas, ó. Uma mistura homogênea, como a água e o sal, ou a água e o açúcar, elaboradas na atividade acima, também podem ser chamadas de solução. Então, toda vez que a gente junta 2 ou mais coisas,
a gente chama isso de solução. A solução fisiológica. Solução fisiológica, exatamente, né? Muito bem. O que geralmente tem em uma solução? Geralmente a gente vai ter um líquido e um sólido, né? Ou então 2 líquidos, como é a água e o óleo, né? Então pode ter 2 líquidos ou 3, se a gente colocar mais de uma coisa, ou então um líquido e um sólido. Por exemplo, quando a gente acorda, hoje eu acordei e fiz café. Então eu peguei a água e o pó do café. Então eu tenho a água, que é o líquido, e tenho o café, o pó do café, que é o sólido. Coloquei lá a água para ferver, fiz o café. Quando eu coloquei a água no pó de café, eu obtive ali uma solução. Eu juntei a água e o pó de café, tá? Então, quando juntei 2 coisas, tive uma solução. A parte sólida de uma solução, ela é chamada de soluto. Então, o pó do café, né, do meu café, que eu coloquei lá naquele coadorzinho, é o meu soluto. A água que eu coloquei para ferver e que eu adicionei no pó de café é o meu solvente. Então, o líquido sempre vai ser o solvente. E a parte sólida sempre vai ser o soluto. A gente tem que saber isso também, tá? Então, em uma solução, a gente pode ter uma solução formada de um soluto com solvente ou de 2 solventes, tá? E aí a gente tem o que a gente chama de solvente universal. Quem sabe me dizer qual é o solvente universal que dissolve um montão de coisas? O que a gente usa muito no nosso dia a dia que dissolve... Não, o solvente. O que é o solvente considerado solvente universal? Que é o solvente que dissolve o maior número de coisas. Água. Ó. Maria Vitória botou no chat. Água. Muito bem. Muito bem. Então, vamos escrever aqui no cantinho, ó. É isso mesmo. Solvente. Vamos escrever para a gente não esquecer. Universal. Igual água. Tá? Então, a água, ela tem a capacidade de dissolver diversas substâncias, tá? E vamos marcar aqui também, ó, as substâncias que... Peraí. As substâncias que formam uma solução são chamadas de soluto e solvente. O soluto é a substância dissolvida, ou seja, é a parte sólida. O solvente é o que dissolve. Acho que eu vou escrever isso aqui também, que isso é importante. Espera aí, deixa eu ver se dá aqui. Espera aí. Ai, eu queria subir isso aqui, mas não estou conseguindo. Deixa eu ver se eu consigo escrever embaixo. Ó, vamos escrever então assim, ó. Soluto. Soluto. Parte sólida, tá? Parte sólida da solução.
e solvente. Quem descobriu o cano? Os cientistas que estudam essa área, né? Mas químico, Fred. Não sei, só pesquisando. Sempre eu não quis ser vontade. Solvente. Mas provavelmente lá fora, né? Não foi aqui no Brasil. E aqui a parte da ciência é bem atrasada. Quando chega aqui, os Estados Unidos já estudou já há muito tempo. A China já está lá nos foguetes. Coloquem essa observação aí num cantinho aí do livro, que é importante. Tem outro sabor de foguete? Até tem, porque a gente já fez uma viagem uma vez só, né? Mandamos um brasileiro, que foi o Marcos Pontes, para o espaço. Não, tá viva. Ele é hoje no governo do Bolsonaro, ele é o ministro da Ciência e Tecnologia. Só que ele, antes de ser ministro da Ciência e da Tecnologia, ele era astronauta. Aí o governo, antes do Bolsonaro, investiu numa viagem para ele, né, ir ao espaço. Aí ele fez essa viagem tripulada, mas aí depois que ele voltou, ele desistiu de ser astronauta, não quis mais ser astronauta. Aí o Brasil gastou um dinheirão mandando ele para o espaço, né? Porque ele era um dos astronautas que a gente tinha assim, com mais competência. Aí depois que ele voltou, ele anunciou que ele não queria mais ser astronauta. Aí agora, no governo do Bolsonaro, ele é o ministro da Ciência e da Tecnologia. O nome dele é Marcos Pontes. Fala. Mandou o quê? Um macaco? Não sei. Você viu isso? Eu não sei. Bom, até aqui todo mundo entendeu? Pode. Então, para casa, na parte de ciências, vocês vão fazer a experiência da 250 e da 253, tá? Vão fazer a experiência, vão observar o que vai acontecer e vão anotar no caderno para a gente discutir na semana que vem, que aí a gente vai discutir essa parte e vamos continuar mais um pedacinho aí, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida na hora de fazer a experiência, anota também a dúvida, que aí a gente tira essa dúvida na semana que vem também. Se vocês tiverem alguma dúvida na hora de executar a experiência, lembrei de alguma coisa para perguntar. Anota para não esquecer, para a gente tirar a dúvida semana que vem. São só as experiências, sim. Aí fez, depois que fizer, anota no caderno o que deu. Agora eu vou fazer a chamada, tá? Quando eu voltar na outra aula, eu vou ver o caderno de programa de saúde de vocês. Tá bom. Tá? Vou dar o visto no caderno que tá valendo ponto. Vamos lá, então. E o pessoal de casa que não trouxe o trabalho ainda, hoje tem que entregar o trabalho até 5 horas, que a secretaria só fica aberta até às 5. Tá bom? Quem não trouxe ainda, os alunos aqui. Bom dia, professora Aline. Oi. Bom dia, professora Aline. Oi, bom dia, tio Gildo. O aluno Bruno está na sala? Bom, ele tinha entrado sim. Vamos ver se ele responde. Bruno, você consegue ouvir tio Gilbert? Ele tá aí. Ele tá aqui.
Ele botou no Tá chat. ouvindo, tio Gil? Beleza, beleza. Bom dia, Bruno. Estou olhando aqui na plataforma. Você está procurando uma aula de inglês do dia 10. O que aconteceu? No dia 10, a professora esqueceu de gravar. E aí realmente não tem na plataforma. Entendeu? Quando eu peguei para lançar na plataforma, a professora esqueceu de gravar. Observa aí, a professora Aline está gravando. Quando termina a aula, amanhã, quando eu vou pegar, pego essa aula gravada e coloco na plataforma. Essa aula da professora de inglês, acabei de procurar aqui agora. Não está na plataforma porque ela não gravou a aula. Tá bom, meu amigo? Olha o barulho, gente. Dá um sinal de fumaça aí no chat. Ah, valeu, obrigado. Desculpa, professora. Obrigada. Ó, Mas aí depois coloca no chat o que você quer, que aí, de repente, algum colega pode te ajudar. Eu já passei para ele, já, professor. Ah, beleza, fechado. Vamos lá na chamada. Adriele, Bruno, Botou no chat. Carolina, Também botou no chat. César, Daniel Thierry. Tá me escutando, tia? Tô, Luane, tô sim. Tá bom, obrigado. Gabriel Rezende. Cadê Gabriel? Gabriel não tá, não? Giovana. Isabela. Tá. João Pedro. Presente. Júlio César. Presente. Camille. Kathleen. Presente. Lara. Presente. Larissa. Professora, Oi. você me chamou? Chamei, Giovana. Desculpa, porque não deu para ouvir. Tá, coloquei aqui, tá? Laura. Letícia. Levi. Presente. Luane. Presente, Luane. Maria Augusta. Maria Eduarda. Marina. Presente. Mateus. Presente. Micaela. Presente. Nicole. Presente. Oliver. Pablo. Pedro Henrique. Presente, tia. Vian. Presente. Thaísa. Presente. Tiago. Presente. Vinícius. Yasmin. Presente. Daniel de Souza. E Maria Vitória. Presente, tia. Ok. A Adriele tá aí? Não, né? A Adriele e Kathleen também não tá, né? Nem Maria Augusta. Ok, então daqui a pouco a tia volta, tá bom? Aí a gente faz a aula de programa de saúde para eu dar o visto nos cadernos.